Sensores, eles conseguem transformar as medidas do nosso universo para eletricidade. Então veja só, temperatura, processos de reação química, pressão, deslocamento e muitas outras. São medidas físicas ou químicas e que nós podemos transformar isso daí em um equivalente à eletricidade. Um exemplo, pressão 1 bar produz 1 volt, pressão 2 bar produz 2 volt. Então nós temos a capacidade de fazer essas medidas. E obtendo o sinal na forma elétrica, eu posso criar circuitos para processar essa informação. Então, olhando o valor elétrico, eu posso calcular qual é a temperatura ambiente, ou quanto foi que a peça deslocou, ou qual a pressão sob o qual ela está sujeita. Eles são os responsáveis para passar essas grandezas elétricas, sejam de que raízes elas forem, para um dispositivo inteligente. Os microcontroladores são os mais comuns neste momento. Uma vez alguém me perguntou, professor, e uma CLP? Uma CLP, ela não pode ser utilizada para essa finalidade? Muito pelo contrário, ela está sendo largamente utilizada para efetivar processos químicos, físicos em indústrias. Sim, porque a indústria tem mais facilidade e afinidade com CLPs. Mas observem uma coisa, quando a gente fala de um dispositivo inteligente, a gente está falando de uma CLP, de um computador. Não é uma coincidência. Computadores têm microprocessadores. CLPs têm microprocessadores e ou microcontroladores. E o microcontrolador hoje está sendo mais largamente utilizado nas indústrias por uma razão muito simples. Existem de diversos tamanhos, com diversos tipos de capacidades, e podem ser empregados em tratamento comum com a CLP. Por exemplo, numa frase só, o Arduino conversa com a CLP. É comum isso hoje em dia. Então é aí que nós precisamos ter. Uma vez que eu consigo medir a temperatura ou a velocidade do vento ou grandezas desse tipo na forma de um programa de computador, então eu consigo responder a essa variação. Uma coisa simples, se você tem um medidor de temperatura, aqui você está vendo um deles, ó. Se você observar aqui na tela, aqui você consegue ver esse cara aqui, ó. Tá vendo ele? Isso aqui é um sensor de umidade e temperatura. Correto, pessoal? Tem mais algum sensor aqui? Não, mas eu poderia ter um sensor de pressão, um sensor de fluxo de gás. Ou seja, se eu posso fazer com que um sensor transforme uma grandeza elétrica, uma grandeza física ou química em uma grandeza elétrica, eu posso passar essa informação para um programa de computador que avalia a temperatura. E se ela chegar num determinado nível, aí ele passa a atuar. Mas, devido à sensibilidade e ao processo de uma certa forma repetitivo, é claro, é muito mais eficiente se você tiver um dispositivo que pode permanecer no local por anos, continuamente. Se eu usasse pessoas para fazer isto, eu teria que ficar substituindo essas pessoas dentro de um determinado prazo. Sorocaba, por exemplo, muitos anos atrás, na nossa cidade, nós tivemos guardas de trânsito. Nos grandes cruzamentos haviam policiais, pessoas. E esses policiais, eles determinavam o momento de mudar o sinal entre uma rua e outra. Portanto, o fluxo de veículos era muito bom. Tiraram esses profissionais e colocaram um semáforo automático temporizado. Nossa cidade só vai ter uma melhora de trânsito quando eles chegarem num determinado ponto que eles colocarem semáforos automáticos inteligentes. Ele abre ou fecha o fluxo mediante uma decisão automática ou remota. Para isso eu preciso da informação visual. Então tem vários sensores que são envolvidos aí. Como que eu sei que tem um carro próximo da faixa?
porque existe um sensor no piso do asfalto que indica a presença de um veículo em cima dele, seja uma moto, um caminhão ou um veículo comercial comum. E vou entrar no nosso sensor de fumaça, que é o tema de hoje. Por que o sensor de fumaça se tornou um sensor interessante para os dias de hoje? São 3 horas da manhã. Um galpão industrial que tem reservas de combustível, reservas de produtos inflamáveis, não tem ninguém lá dentro. Mas um mau contato, um problema elétrico acabou produzindo uma faísca e apareceu um pequeno foco de incêndio. Vejam como é interessante. O guarda, provavelmente, o guarda noturno, vai passar lá e vai observar que alguma coisa está acontecendo e é errado. E vai tomar uma atitude. Mas sejamos mais práticos. Às vezes o tempo que passa entre a detecção e a atuação pode ser caótica. Então o que é que se faz normalmente? Põe-se um sensor. Tem uma coisa interessante, pessoal. Existem sensores de chama que são infravermelhos. Eles detectam o calor pela temperatura. Com isso você consegue, calibrando devidamente um sensor, fazer ele distinguir entre uma máquina ligada ou um incêndio por causa da emissão de calor. Mas todo incêndio produz fumaça, seja tóxica ou não, ele produz fumaça. E essa fumaça pode também ser detectada. Existem alguns sensores muito interessantes hoje em dia e eles servem para perceber que existe fumaça no ambiente. Geralmente, a fumaça está associada a algum processo de incêndio. Os tipos de dispositivos para esta aplicação são 3 tipos. Nós temos o detector que é iônico, é um tipo de sensor de fumaça. Nós temos o detector fotoelétrico, que é um outro sensor de fumaça. E nós temos um sensor dual, que pode trabalhar tanto com um método quanto com o outro. O iônico tem sido considerado um dos mais baratos. Ele foi substituído recentemente na concorrência pelo detetor fotoelétrico, justamente aquele detector de luz. E o detalhe interessante, os dois têm a mesma capacidade, mas cada um tem uma faixa de atuação. Então existem detectores que utilizam as duas tecnologias e, portanto, eles fornecem uma informação muito mais precisa, muito mais rápido e muito mais eficiente. Vou começar pelo detector iônico. O detector iônico é um modelo simples, é comum em edifícios e casas e ele ainda é mais barato, porque o tipo de sensor ela é fabricado em uma escala tal que o preço operacional dele é muito baixo. E o detalhe, ele é muito mais sensível à fumaça do que o detector fotoelétrico. Como que ele funciona? Funciona assim, pessoal. Existe dentro desse dispositivo um pouco de material radioativo chamado americio 241. Um dispositivo radiativo, um componente radiativo, ele emite partículas do tipo alfa. Eu vou fazer um pequeno comentário um pouco mais para frente. Tenha um pouco de paciência. Mas a partícula que o americio emite é alfa. Essas partículas que ele solta ionizam os átomos do ar. Desta forma, você tem elétrons livres dentro do espaço interno do detetor. Nesse momento, pessoal, ele vai começar a roubar elétrons do ar que está em volta, tornando os átomos que preenchem aquele espaço, que antes eram neutros, em partículas positivas e negativas. E isso daí, pessoal, a fumaça atrapalha essa ionização, porque ela é sólida. Geralmente, fumaça de incêndio ou outros tipos, não sou especialista em fumaça, mas a fumaça, de uma forma geral, ela é formada por partículas sólidas. Isso interfere com o funcionamento dessa ionização e ele percebe essa interrupção da ação de ionização. Isto pode ser utilizado tanto para soar um alarme, como uma bomba de água, como um sistema de incêndio, ou ainda emitir um alarme para o corpo de bombeiros. E ele pode ser programado, e isso facilita o manuseio desse dispositivo. Alguns especialistas, há algum tempo atrás, começaram a questionar:
esse dispositivo é radioativo. Ele não faz mal para as pessoas? Não. Primeiro porque a quantidade empregada é muito pequena e ela está muito abaixo da faixa que nos prejudica. Além disto, ela só emite partícula alfa. Essa partícula alfa, pessoal, pode ser barrado até por folha de papel. Eu coloquei aqui, para quem não conhece ainda, partículas atômicas de componentes radiativos, ou assim chamados, são alfa, beta ou gama. Partículas alfa são um tipo de partícula subatômica que, quando são emitidas do processo de desmontagem, porque radiação é o seguinte, não é que ele é um fornecedor eterno de partículas. O urânio, por exemplo, ele emite partículas e, com o passar dos anos, o urânio começa a se transformar em chumbo. Não são poucos anos. São dezenas de milhares, centenas de milhares de anos. Mas ele, ao terminar de se decompor, tudo que é chumbo. É o caso do urânio. Não estou generalizando. Tomar esse cuidado. Mas eles também, durante esse processo de desmontagem, que é a radiação, ele também emite partículas beta. As partículas beta são um pouco mais agressivas. Você precisa de um material grosso, como uma tábua ou alguma coisa similar, para você barrar a passagem dessas partículas. Tem que ser uma base mais densa. E finalmente, nós temos as gamas. As gamas, pessoal, são aquelas que matam, porque elas são tão pequenas e difíceis de serem detidas que você precisaria de espessas paredes de chumbo para deter a passagem dela. Pode ser concreto também. É o que eles fizeram, por exemplo, em Chernobyl. Eles estão revestindo, criando um sarcófago de grossa espessura de concreto maciço para barrar as partículas gama que estão emitindo lá. Essas partículas passam pelos nossos corpos. Ao atravessarem o nosso corpo, elas são tão pequenas que elas podem atacar os nossos cromossomos, desmontando o gen. Isso é raiz de câncer. Essas partículas são cancerígenas e muito fortes. Ou seja, elas fazem isso muito rapidamente. Então, quanto maior a quantidade dessas cargas gama, mais você se contamina e mais cedo você pode morrer de câncer. Uma coisa interessante para falar sobre isto, que também não deixa de ser importante, é que o ameriço utilizado só emite partículas alfa. Esse ameriço 241 em particular. Então, esse componente que é utilizado para sensoriar fumaça, pelo método de ionização do ar, ele é inofensivo para o ser humano. As partículas alfa emitidas nem sequer passam por uma folha de papel. Essa é onde eu tirei, pessoal. Eu tirei na redação Mundo Estranho e marquei ali os links onde eles estão, para que alguém possa esclarecer ou tirar alguma dúvida. Aqui, pessoal, eu estou fazendo uma colocação dos sensores para que vocês possam ter uma ideia de preços. Aqui em particular eu deixei vários tipos de preço para que você possa ter uma ideia. Então, por exemplo, pode parecer caro os 398 deste tipo de sensor que eu encontrei no Mercado Livre, mas o 398 é por 9 sensores, eles estão vendendo um pacote. Este detector é único, mas ele é sofisticado. Mesmo assim, ele custa na faixa de 130. Este outro aqui que eu encontrei na Santil Comercial, na época, 110 e 20. Aqui, esses 8 detetores de fumaça no Mercado Livre estão sendo vendidos por 630. Um sensor único com alarme na Americanas, R$ 32,90. Aqui, pessoal, eu peguei apenas uma pequena amostra daquilo que existe no mercado para que você pudesse ter uma ideia de que esses dispositivos não são tão caros. Vou citar como exemplo este aqui, ó. É um sensor clássico de incêndio por R$ 32,90. Mas vamos pensar em uma aplicação industrial. É óbvio que você precisa de uma qualidade superior. Então a escolha não é feita baseada no preço. A escolha do sensor deve ser baseada nas características, durabilidade, raio de alcance, e isso daí você só consegue mediante acesso aos fabricantes e aos datasheets. Então é este o assunto deste momento.
Para concluir o nosso trabalho, nós precisamos falar pelo menos um pouco sobre os sensores fotoelétricos. Nós falamos sobre os iônicos. Os fotoelétricos, pessoal, eles têm algumas características muito interessantes. A fácil manuseabilidade. Aqui você pode ver uma caixa plástica, a fixação dele, e o que chama mais a atenção é que no interior dele nós temos um sensor e um emissor. O emissor é um LED. Então ele emite luz visível. Eventualmente ele pode até trabalhar em luz na faixa de infravermelho, mas classicamente ele está trabalhando para emitir luz. Quando a fumaça entra nesse ambiente, as coisas acontecem. Vamos dar uma observada aqui. Considere que dentro do sensor nós temos um dispositivo transmissor e um dispositivo receptor. A fumaça permanece do lado de fora. Então, num determinado momento, quando a fumaça começa a penetrar dentro do aparelho, que é o esperado para que ele possa reagir, o que ocorre é isto aqui. Ela acaba interrompendo o fluxo luminoso do transmissor para o receptor. E isso faz com que ele tome ciência de que alguma coisa está acontecendo. Uma pergunta, claro, sempre alguém poderia lembrar. Mas isso, a poeira não poderia causar isso e tudo mais? Veja bem. Vamos ser objetivos. Como é um dispositivo transmissor-receptor de luz, periodicamente é conveniente ele passar por um processo de manutenção. Ninguém descartou nada disso. Nós estamos apenas discutindo a metodologia, como é que isto acontece. A fumaça interfere no fluxo luminoso devidamente calibrado, eu percebo a entrada de um dispositivo diferente. Lembra que eu havia comentado que a fumaça é composta por partículas sólidas? Não esqueça disso. Aqui eu tomei a liberdade de mostrar algumas das formas de configuração para esse tipo de sensor. Tomei para isso o manual técnico de uma central da Fênix, o modelo 20L. Aqui nós temos alguns modelos que podem ser utilizados para essa finalidade. Ali em cima nós temos a ligação individual e aqui nós temos uma ligação em laço. Aí é uma questão de projeto. Então era isso que eu precisava passar para vocês como uma informação geral. Eu agradeço a atenção e a presença de todos vocês. Muito obrigado. A gente se vê.